Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites e mais uma vez estou aqui trazendo uma conversa muito legal e acho que vocês vão adorar com o Jorge. Mas antes da gente passar para a nossa conversa, curtam, compartilhem. Quem está se chegando no canal agora, se inscrevam, ativem as notificações, né? Para que assim, no momento que eu estiver postando um novo vídeo, vocês possam estar recebendo. E hoje a gente está aqui, né? No sítio Gerivá, em Torres. Eu vim aqui conhecer uma exposição maravilhosa, intitulada Expo Geofauna, um olhar para a vida animal ao longo dos tempos geológicos. E a gente está aqui com o artista Jorge Herman. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aí vou contar uma coisinha para vocês. Ele é pai do Theo, que já esteve aqui no nosso canal conversando conosco, né? Muito bacana. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui compartilhando esse momento contigo aí, né? Principalmente depois de ter acompanhado a entrevista do Theo, né? Muito bacana, muito legal, ele estava muito à vontade. E é isso aí, vamos lá. E a gente fica muito feliz porque a gente reconhece essa questão do estímulo para a arte, né? Então, como sempre a gente diz aqui, estimulem os filhos, né? Na escola, os alunos, né? A perspectiva da arte, isso traz resiliência, né? Nos fortalece para a vida, né? Jorge, então, conta um pouquinho pra gente do teu percurso. E eu já vou dizer outra coisa para vocês. Aliás, vou dizer muitas coisas, né? Como sempre. Aqui está uma pintura fantástica do Jorge. Linda. Aliás, essa exposição, cada pintura, e eu vou estar colocando ao longo do vídeo, provavelmente no final, várias fotos que foram tiradas, né, para que vocês possam enxergar um pouco. E quem não tem a possibilidade de vir aqui, conhecer um pouco desse trabalho fantástico do Jorge, né? Então, Jorge, nos conta um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chega até aqui, né? Como é que tu vai elaborando, e o Jorge também me mostrou o antes das pinturas, que depois eu vou mostrar para eles também, né? Para que a gente possa também entender o percurso de uma pintura, né? Como é que se dá, né? De fato, uma pintura que tem objetivos, digamos assim. Então, o meu percurso, Isso. basicamente... Bom, eu tenho formação em artes plásticas no Instituto de Artes da URGS, né? Mas até chegar a isso foram muitos anos, né? Depois de 13 anos eu fui sair da URGS porque eu passei pela biologia, não terminei, fui para a história, não terminei. Aí eu prestei vestibular de novo, já tinha uma certa idade, aí então acabei me formando em artes plásticas, mas essa passagem pela biologia e pela arqueologia, basicamente, né? Eles foram muito úteis, assim, porque foram elementos, vivências que eu acabei utilizando para trabalhos que surgiram depois, entre os quais estão esses que estão sendo expostos aqui, né? Mas um artista nunca está pronto, né? Ele é sempre uma caminhada. E o processo constrói a nossa identidade, né? E a técnica, porque a técnica ela nunca é algo isolado assim do humano, né? Isolado do acidente, do imponderável, do processo, né? Então fui desenvolvendo algumas técnicas, aprendendo muito com colegas, com referências, né?
E tive uma passagem que aí foi esse vínculo com a ciência, né? Então a minha passagem pela biologia se mostrou útil, né? Mesmo pelo péssimo aluno que eu fui. Mesmo assim eu consegui absorver algumas coisas, porque era uma paixão, né? Mas eu não tinha maturidade ainda. Então eu fui convidado por um ex-colega do Instituto de Artes para integrar a equipe do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, para fazer, junto com eles, dioramas, que são pinturas muito grandes, de cerca de 5 metros, dentro de uma vitrine, que o fundo é arredondado, que imitam, né, a paisagem, né, digamos, num tamanho real, né? E, claro, com elementos físicos na frente, né? Plantas, enfim, animais, moldes de répteis e animais taxidermizados, infelizmente, que não são vivos, né? E aí eu aprendi muito com esse colega, o Rigon, o Valdecir Rigon, foi o meu mestre ali, né? E então é todo esse processo, e não adianta fazer isso sem humildade, né? Eu acho que é uma caminhada que mais tem sido de ser cada vez mais humilde. Eu ainda não cheguei nisso, mas justamente por isso que isso propicia o aprendizado, né? Então é isso. Não sei se eu respondo. Eu acho que sim, né? E eu acho que tu traz alguns aspectos bem importantes, porque a gente às vezes não compreende muito no decorrer da nossa caminhada por que as coisas estão assim ou estão assados, né? Isso só vai muitas vezes ter um real significado depois de um tempo. Quer dizer, tu passasse por alguns cursos que hoje são extremamente importantes na tua área, né? Na tua arte, né? Então, na verdade, o processo é o essencial nisso, né? E muitas vezes a gente fica bastante angustiado, puxa, mas por que isso não dá certo? Por que eu não consigo me fixar nisso? Por que né? E a gente fica rodando. Mas aquilo tem um porquê que necessariamente naquele momento que a gente está vivendo pode não ser claro. Mas todo esse percurso do Jorge fica completamente visível nas tuas pinturas, Jorge. E são lindas, são de uma riqueza. Assim, eu fiquei encantada com a profundidade, com a expressão, né? E é realmente uma grande habilidade conseguir trazer isso, né? Para tu olhar para uma tela e tu ver uma verdade, né? Tu te transpor. Eu fui enxergando as pinturas do Jorge e era como se eu fosse lá, né? De tão verdadeira. Então, inevitavelmente, esse teu percurso, esses outros cursos que em algum momento tu não ficasse, são importantes nessa expressão de arte que hoje tu traz com tanta propriedade, né? Existem algumas metáforas estéticas, gráficas, na verdade, que eu acabo desenvolvendo nas oficinas de desenho, né? Eventualmente eu faço oficinas de desenho de percepção da paisagem através do desenho, né? Então tem uma metáfora que é o seguinte: se tu e às vezes algumas vivências não envolvem desenho com a mão, é desenho com os olhos. Então assim, tem uma vivência tipo assim: eu levo uma pessoa com os olhos vendados e coloco ela de frente para um tronco de uma árvore, de forma que ela não possa identificar propriamente o que seja aquilo que ela está vendo. Ela vê uma textura, ela percebe que é madeira, às vezes até não, porque ela está muito revestida de líquens, enfim, e aquilo ali não dá o contexto. Aquele é o momento que ela está vivendo. A venda é colocada de novo nos olhos, ela se afasta, aí se pede para essa pessoa imaginar o que era aquilo, o contexto do que ela estava vendo, aí se tira a venda e ela percebe que
né, aquilo que ela estava olhando, primeiramente, que não estava contextualizada. Um tempo depois ela olha e percebe que aquilo ali tinha um significado. Então, isso é para dizer o seguinte, que a arte, ela não é exclusividade, ela não é prioridade do artista. Os artistas não teriam, digamos, a sua relevância, e alguns nomes, por exemplo, não teriam se sobressaído se não fosse o olhar do artista, que é o espectador, né? E eu não estou dizendo que você, espectador, teria, digamos, o saco, né, por exemplo, para fazer uma coisa detalhada, uma paisagem detalhada. Talvez tivesse a capacidade se tivesse o interesse, tá? Então tem uma coisa que é muito problemática, que eu vejo muito as pessoas dizer assim: ah, tu tem vocação, eu não tenho. Como assim? Se tu percebe que eu tenho vocação, tu tem vocação para perceber que eu tenho vocação. E isso implica em que tu tenha uma percepção estética, né, que te habilita a ver o valor disso, né? Se tu tem isso, provavelmente, se tu tiver interesse, tu vai desenvolver um viés que eu não vou desenvolver, porque tu não é eu, né? Então isso está na mão de todo mundo, né? E isso na mão de uma criança que não tem os medos que a gente tem, né? Isso é empoderador. Isso é um canal de expressão que, justamente por não usar as palavras, né, é tão potente e curativo. Isso na mão de um adulto também tem o mesmo valor, né? Nas oficinas que eu desenvolvo, as pessoas que não têm experiência, elas já vêm se desculpando assim, ó. Eu não sei desenhar nem um boneco de palitinho. Eu digo, isso é legal, porque tu não tem vícios e tu vai aprender, vai descobrir muitas coisas aqui. E eu vou descobrir contigo, porque eu não sou tu, né? Bom, milhões de coisas enquanto estava falando, obviamente, né? Já estavam aqui, né? Me cutucando, óbvio, né? A gente muitas vezes fica preso a estigmas, padrões, rótulos, coisas que nem sempre são a nossa essência. Né? Poder compreender que todos nós temos inúmeras capacidades. E a partir do nosso olhar e da nossa direção e do que a gente deseja expandir, aprender, é possível. Uma criança não tem os vícios que os adultos têm. E isso é muito importante para que, claro, quanto mais cedo a gente aprende a desenvolver isso, né? E é por isso que muitas vezes aqui no canal eu trabalho tanto e falo tanto do estímulo à arte nas crianças. Por outro lado, enquanto adultos, também se possibilitar, se descobrir em outros aspectos que não são aqueles já conhecidos, ou aqueles que em algum momento a gente escutou, porque muitas vezes são coisas que a gente escutou que estão reverberando, né? Quantas vezes, quando criança, e há algum tempo, eu espero que isso não seja mais uma realidade, mas se dizia que tinha que fazer um desenho, o céu tinha que ser azul. Né? Tinham tudo padrãozinho que tinha que ser assim, tu tem que reproduzir, tu não pode criar, né? Então, muitos de nós vêm com a carga de coisas que a gente escutou e a gente não experimenta, não é porque a gente verdadeiramente talvez não goste ou não tenha desejo, é porque a gente se acomodou naquela perspectiva. Boa, isso. Né?
Então, se a gente puder quebrar um pouco esses estigmas, né, e se experimentar para até saber, eu vou gostar, não vou gostar? Isso. Então, a gente desenha sem saber. A gente desenha sem saber. Estou desenhando. Desenho é gesto. E o gesto é o sangue do desenho. Ele é expressão, né? E a nossa expressão, ela não é só palavra. Nosso corpo está sempre expressando muitas coisas, né? E a gente não pode ser movido pelo medo. O medo, ele desvitaliza a gente, né? E cada pessoa tem uma experiência de aceitação ou de rejeição quando criança, quando desenhava na escola. E a quantidade de pessoas que eu converso, assim, que tiveram experiências ruins, com professoras que não... Enfim, isso era uma questão da época, né? O céu era azul, tinha que desenhar certo. Então muita gente se reprimiu a partir de comentários que... Né, o que é isso? Ah, mas não está parecendo com o que tu está dizendo, né? Isso ali é um tal bicho. Ah, não, mas é assim. Não, não é assim. Aquilo é um desenho de uma criança, né? Respeite a criança. E a criança vai desenhar a sua percepção daquilo que ela está querendo desenhar e pronto. Não tem que ter um significado, atribuir todo um significado, né, cheio de palavras para justificar aquilo. Não, aquilo por si só já é justificável, né? E a arte dá essas lições aí ao longo da história. Então tem episódios assim que falam, né? A gente nunca sabe o quanto isso é verdade, mas, por exemplo, o Degas, que era um cara vinculado aos impressionistas, não sendo propriamente um impressionista, ele, numa aula, não sei se ele dava aula, mas, enfim, de algo saiu esse evento aqui. Então, ele estava dando uma aula, vamos fazer de conta. Está num livro, tá? Aí, então, o aluno pergunta para ele: professor, aquela árvore ali, está complicado de desenhar, como é que é aquilo ali? Aí ele pergunta assim: mas que árvore? Ele estava dizendo o que com isso? Precisa desenhar a árvore? Se ela está tão complicada, ou precisa desenhar tal qual ela é? Não. E aí tem um outro cara que muito tempo depois disse uma coisa mágica, que é o Picasso. Ele dizia: o desenho é uma mentira que fala a verdade. Então, quando ele está dizendo isso, qualquer desenho que eu fizer da árvore é o desenho possível para mim fazer naquele momento. Então, alguma coisa dela eu estou trazendo para cá. Né? E a realidade, ela é assim. A gente trabalha por lacunas de memória. Né? Então, de tudo que está acontecendo aqui agora, né, no dia de hoje, eu vou lembrar o quê? Então, de uma árvore eu vou captar para um desenho o quê? Um tronco, alguma bifurcação de galhos, um círculo, um semicírculo que represente a copa. Isso já é alguma coisa, né? Isso sintetiza a árvore. E isso é uma perspectiva a partir dessa da conexão que a gente vai fazendo, né? Então, o que me toca, seja para escrever, seja para pintar, seja para cantar, seja para dramatizar, o que é que me toca e me convoca a esse ato? E sair dessas convenções, desconstruir isso, é dar voz a quem verdadeiramente somos. Porque tudo passa por essa conexão. Muitas vezes a gente não se reconhece a partir de nós. A gente se reconhece sempre a partir do outro, do que nos diz. Mas o que faz sentido efetivamente para cada um de nós? Aí me veio uma coisa aqui. A gente se reconhece a partir do outro. Isso tem dois lados, né? Um que é sadio, né? Que a gente é gregário, a gente vive em comunidade e nós somos, em parte, os outros também, né? É da nossa construção. Agora,
existe um outro lado, né, que talvez a expressão máxima disso seja a selfie, né? Então eu preciso ser visto aqui. Quando eu estou num lugar bacana, eu tenho que fazer muitas selfies assim para ser visto aqui, para mim poder me ver através dos olhos dos outros, né? Então isso é um descolamento de mim mesmo, né? Então eu não estou aqui. Em parte eu não estou aqui, eu estou lá olhando para mim, através do outro que vai dizer, ah, que legal, como tu tá lindo, como tu tá feio. Tá certo. Isso é muito complexo e muito interessante, assim, né? Abre um leque para a gente refletir. Eu acho que essa é a nossa proposta, né? Aqui também. A partir das diferentes expressões de arte, poder, de fato, fazer esses processos de reflexão, né? O que me chama a atenção? Né? O que me fez me conectar? Teve, por exemplo, várias pinturas aqui que eu me conectei pra caramba. O que me chamou a atenção? O que naquela pintura fez sentido, né? E tem uma conexão comigo, né? Então, de fato, assim, são coisas muito complexas e importantes, porque o que a gente está tentando fazer, né, Jorge, é exatamente fazer esse processo de reflexão, né, sair do automatismo, né, se reconhecer como seres capazes, potentes, né, que temos o direito, não é somente a sobreviver, nós temos direito de viver. Sobreviver é o mínimo, é o básico, mas nós temos direito a viver, né? A ter uma vida mais digna, a ter uma vida com qualidade, né? E a gente pode buscar isso, a gente precisa aprender a buscar isso, né? E não somente com uma carga toda de sofrimento, mas também podendo descobrir o que de fato me dá prazer. Né? Então, assim, eu fazer as tantas selfies, tu falasse isso, eu me lembrei que eu já fiz várias aqui, né? Já fiz várias, porque é um sítio maravilhoso aqui, né? E aí, realmente, assim, de poder... O que está me dizendo esse lugar, né? E o que me toca para mim poder fazer uma selfie, né? Algumas que a gente divulga, outras que não. Porque muitas vezes é assim, é um momento da gente. Eu costumo fazer isso muito também, né? Preservar muitas coisas que eu faço que fala de mim, que tem um valor para mim. E que nem sempre a gente compartilha tudo. Nesse mundo midiático que a gente gente também tem coisas que precisa estar preservando, né, trabalhando, assim, nessa construção da gente não se coisificar e não se misturar. De saber que a gente, sim, vive num mundo que tem uma diversidade, mas... eu também tenho que me reconhecer dentro desse mundo, né? Mas é bastante complexo. Isso aí não termina aqui. Não termina aqui. Não termina aqui. Mas, Jorge, eu quero te agradecer imensamente, né? Assim, eu acho que eu venho cada vez mais, nos últimos anos, me reaproximando, né, de tantas perspectivas de arte, e é por isso que hoje, com aí 25 anos de saúde mental, de identificação, de ser trabalhadora de saúde mental, nesse reencontro com as artes, eu posso dizer com certeza, né, que a arte é resiliência, que a arte é promoção da vida, que a arte é saúde mental. E a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, e a gente precisa cuidar da saúde mental
dos seres que estão aí, das pessoas, das crianças. E a gente precisa aprender a cuidar desse planeta. Então, talvez, muito do que eu enxergo nas tuas pinturas é poder valorizar toda a nossa ancestralidade, valorizar o nosso caminho até aqui, porque são os nossos ancestrais, né? Exatamente. E estão vivos dentro de nós, né? Eu te agradeço muito, né? E fazer parte do teu canal, né? De estar agora vai ficar para sempre nessa conversa aqui. Isso aqui a gente tem que cuidar muito que disso também, né? Então, assim, é muito legal, e principalmente conhecendo um pouquinho mais, né, do teu universo, da tua caminhada e das coisas que tu sinaliza, né? Isso é muito... E é interessante como uma conversa estimula a gente a tirar, abrir as gavetinhas, né? E mostrar um pouquinho da experiência da gente, que algumas coisas estão meio apagadas, assim, aí daqui a pouco dá um clique, tu traz isso, né? Mas, enfim, a questão toda, né, é admitir o quanto a gente não sabe, tá? Que isso, não saber admitir, saber que tu não sabe, é fundamental para a tua caminhada. Agora, tu achar que tu sabe e não saber que tu não sabe, isso é uma armadilha, isso gera uma série de problemas para ti e para os outros, porque tu está autocentrado. E o mundo, ele só faz sentido através do outro, do bem-estar do outro. Sem o bem-estar do outro, que sentido tem o meu, né? E esse mundo de desigualdades, né? Tu falava da sobrevivência, né? A sobrevivência é o mínimo, como tu disse, é o mínimo que se pode esperar de qualquer ser, né? Os animais se dão muito bem com isso e eles sabem sofrer. Sofrer não é sofrer, é sofrer. Existe aquele ditado, né? Sem dor, sem valor. Existe a dor, existe sofrimento, a gente tem que admitir isso e conquistar a sabedoria que advém disso, isso é um prazer também, né? Então, enquanto o meu semelhante estiver mal, eu não posso estar completamente bem e ser um otimista e achar que o mundo ele foi escrito dessa forma porque nada está escrito, né? Então, não saber e saber conjugar mais na primeira pessoa do plural em vez da primeira pessoa do singular é fundamental. Então, eu peço, só para concluir, eu peço que vocês prestem atenção quando alguém está falando, sem julgar, né? Porque a gente faz isso. Quantas vezes ela diz a palavra eu, tá? Então, geralmente são as pessoas que falam muito e ouvem pouco. E aí está a raiz dos nossos problemas. Muito obrigado. Jorge, acho que é fantástico o que tu traz, e a gente vem tentando, né, cada vez mais pensar na coletividade, no coletivo, na solidariedade, né? E na integração que a gente pode fazer de nós mesmos, no reconhecimento do quanto é importante a gente estar em equilíbrio e cuidar da gente para conseguir estar em equilíbrio com o outro e cuidar do outro. Ninguém cuida de ninguém se não estiver, de fato, em equilíbrio. Isso é uma ilusão, né? E para isso a gente precisa se reconhecer, precisa se observar, né? Para que assim a gente possa reconhecer as potências, as dificuldades, né? E aprender a lidar com o sofrimento é uma aprendizagem contínua, sistemática, né? Porque sim, a gente vai passar por momentos difíceis na nossa vida, né? Por tristezas, por angústias. Sim, isso faz parte, isso é real, né? Mas a gente pode aprender a cada vez mais ser melhor, né? Conviver melhor com isso, né?
para que assim a gente também consiga enxergar para a dor do outro de uma outra forma, né? E não ficar no automático e achar que coisas que não são normais são normais. Muitas coisas que estão aí não são normais. E no mundo normótico, que nem a gente fala, né? A normose está aí, permanece aí, a gente não pode banalizar o sofrimento. A gente precisa aprender a reconhecer e precisa encontrar formas de lidar com ele. Porque nada justifica o sofrimento do outro. Para o meu bem-estar, eu não tenho, talvez, o direito de encontrar uma explicação que me justifique a minha omissão em relação a isso. Com certeza, com certeza. Jorge, muito obrigada. Tá? Eu acho que foi encantador, então vocês vão estar vendo, né, um pouco do trabalho do Jorge. Quem quiser te contatar, eu vou estar colocando aqui na descrição do canal, então, os contatos do Jorge, para que assim vocês possam buscar, enfim, tu queira pontuar algum específico? Sim, eu estava esquecendo até que eu escrevo, né, narro, ilustro as Crônicas da Paisagem, que é um conteúdo que já faz uns 3 anos que eu venho... Não, na verdade é mais assim, mas antes era só escrito. Então é um conteúdo, são pequenos vídeos, né, que eles vão como podcast, né, nem sei se chama assim podcast, mas só como áudio na Cultural FM aqui de Torres, semanalmente. Mas eles são postados no meu canal do YouTube, que é Crônicas da Paisagem, e no canal da Cultural FM Torres. Então são crônicas que retratam a forma como a gente vê a vida, né? Através dos animais, através da forma como a gente trata os animais, trata os ambientes e a forma como a gente trata a nós mesmos, né? Então, e esses conteúdos, eles precisam, meu propósito é fazer com que isso ganhe novos horizontes, conhecer novos lugares, para poder trazer um olhar da arte a partir da percepção de um artista para outros lugares que fora essa região de Torres, que é por onde eu tenho, por enquanto, transitado. E aí tem uma comunidade de apoio, que é da plataforma da Apoia-se, né, que cada um contribui com o valor que quiser mensalmente, desde R$5, né, e aí isso é muito importante para a continuidade, para a ampliação do projeto, desse olhar da arte aí para as questões ambientais, basicamente, né? Desde a paisagem externa até a paisagem interna, que aí a gente já entra no budismo, mas isso é outro assunto. Fica para um outro momento, né? Mas que é bem importante, bem interessante, né? Então, gratidão, né? A vocês que também nos acompanharam, né? Escutando, né? Assistindo, né? Essa conversa de hoje. A gente agradece, né? A Ema, né? Só falar um pouquinho, né? A gente está no sítio Gerivá, que fica aqui ao lado da Estrada do Mar, bem pertinho de Torres, né? Aqui a gente tem um mirante, de onde dá para ver o Parque Estadual de Itapeva, que é a nossa reserva ecológica, e a cidade ao fundo, é uma vista muito bonita. E é um jardim enorme, cada vez que tu passa tem coisas novas, muito bem cuidado. E é de 2 artesãos, um casal de artesãos, que o Dario ele trabalha com a madeira, né? E a Ema trabalha com velas modeladas e aromatizadas, enfim. E tem os trabalhos do Paulo França, que é um artista local também, muito vinculado à questão da paisagem. Então é um lugar que tem que conhecer, que é maravilhoso. E a gente agradece muito a eles o acolhimento, né? Quando eu estava entrando aqui, o sorriso da Ema era algo encantador, né? Que eu comentei com quem estava comigo. Olha, ser recebida com esse sorriso, que lindeza isso, né? E é muito bacana. Então a gente agradece. A gente também vai colocar o contato do sítio aqui na descrição, né? O endereço para quem estiver aqui por Torres, né? Vir também poder conhecer esse espaço tão bacana,
tá bem? Então, gratidão infinita, como eu venho dizendo sempre, sejamos luz. Até a próxima.